e opinião pessoal do palestrante, não representando a posição da Associação Panamazônia, nem da empresa da qual o palestrante participa como gestor. O palestrante não expõe na qualidade de expert sobre o assunto. Portanto, cada participante deve questionar e interpretar a informação de modo a tirar suas próprias conclusões. Jonathan, está com você. Por favor. Belisário, e a todos, boa tarde. Eu agradeço o convite da associação e, feito os disclaimers, eu queria abordar essa questão da visão do cenário, uma visão racional, cartesiana e matemática nessa equação. Eu vou tentar mostrar alguns vetores e a resultante, baseado na lei da física e da engenharia e da matemática, é que o resultado é a somatória desses vetores, sendo que alguns vetores têm sinais contrários e alguns sinais e outros vetores sinais positivos. Gostaria também de deixar claro que, na minha opinião, o cenário é de grande incerteza. Eu acho que, quando o Belisário me contactou para fazer essa apresentação, eu disse para ele que a maneira melhor de, vamos dizer, colocar essa questão do cenário é o cenário de incerteza. Eu creio que essa seria a palavra para sumarizar, para, vamos dizer, uma conclusão do cenário, seria a incerteza. Dito isso, eu gostaria de abordar alguns temas na qual eu creio que seja extremamente relevante, de forma que cada associado e cada convidado possa retirar as suas próprias conclusões do cenário futuro. Na minha opinião pessoal, o movimento Fica em Casa, de forma, vamos dizer, unilateral, de forma, vamos dizer, abrangente, praticamente, excluindo as atividades essenciais e as liberdades, as restrições às liberdades individuais do cidadão, em locais, em cidades, em países, no geral, onde existe um grande nível de informalidade no mercado de trabalho e onde existe uma parcela expressiva da população que vive no nível de subsistência e com limitada ou inexistência da fonte de poupança, ou seja, um acúmulo de renda, faz com que o isolamento social, o movimento Fique em Casa, seja, vamos dizer, pouco eficaz e pouco, vamos dizer, enforced. Porque o que acontece é que a população precisa trabalhar para gerar a sua fonte de renda. Então, o que acontece e o que aconteceu é que o movimento Fique em Casa ele foi muito restrito a determinados segmentos da sociedade, sendo que uma grande maioria da população não aderiu ao movimento de Fique em Casa devido a essas questões da informalidade no mercado laboral e também a ausência de uma poupança, um acúmulo de renda, de forma que a pessoa possa se sustentar e sustentar os seus familiares. É importante lembrar que o governo foi muito, vamos dizer, tratando essa questão da informalidade e do problema da renda, estendeu o auxílio a uma parcela expressiva da população, aproximadamente 70 milhões de pessoas, e aqui eu não gostaria de entrar no mérito
se alguns teriam ou não teriam direito, mas o governo fez um auxílio que oscila de R$ 600 a R$ 1.200 mês a aquele grupo definido pelos programas de apoio social ou informalidade. O auxílio médio foi na casa de R$ 750, sendo que isso injetou na economia aproximadamente 50 bilhões de reais por mês do que pode ser denominado o auxílio Covid. Então, na minha percepção pessoal, é que o governo, mesmo fazendo todas essas medidas de auxílio à população, o auxílio, vamos dizer, minimizou os impactos, injetou liquidez na economia, porém, a quarentena, o achatamento da curva, ele foi extremamente limitado. O objetivo do governo em achatar a curva através do Fica em Casa foi limitado o seu resultado, porque uma parcela expressiva da população não aderiu ao Fica em Casa. É fato, não há de se negar que o objetivo era louvável, de tentar não saturar o sistema público de saúde e dar prazo aos gestores públicos para ajustar a infraestrutura necessária para assegurar que o menor número de vítimas fatais ocorressem. A única coisa que se conseguiu provar, salvo raras exceções, é que houve um problema muito grave na gestão pública nessa questão dos hospitais. E aqui eu não gostaria de ser entendido ou compreendido como uma crítica à gestão pública. O que eu estou falando é que, passados 6 meses da epidemia, afinal de contas, se tem conhecimento da epidemia desde final de dezembro e início de janeiro, até hoje, múltiplos hospitais de campanha ainda não terminaram e não há de se negar que a questão dos respiradores e equipamentos se encontram todo dia na mídia. Portanto, houveram problemas na gestão pública e foi isso algo que, na minha pessoa, que chamou bastante atenção. Os gestores públicos tiveram 6 meses para ajustar a infraestrutura e, infelizmente, essa estrutura, vale ressaltar, obviamente houveram exceções, mas, salvo raras exceções, existe um problema ainda na gestão pública. Então, na minha opinião, o Fica em Casa, de forma para todos, foi um equívoco esse que vai refletir na economia, no PIB e em outros fatores da sociedade. Então, esse é um dos vetores. Em toda avaliação de cenário, também é muito importante se observar a conjuntura do emprego. O emprego é fator determinante na economia, porque o PIB do Brasil, aproximadamente 70%, é componente consumo. Então, para avaliar o consumo, se deve avaliar o nível de emprego, porque o nível de emprego que vai definir a disponibilidade de renda livre para exercer o consumo de alguns itens essenciais e não essenciais. Segundo o IPEA, de janeiro a abril de 2020, infelizmente, houve uma redução de aproximadamente 800 mil postos de trabalho no Brasil. Ou seja, eu estou utilizando, inclusive, o mês de janeiro, um mês antes da epidemia e antes do lockdown. Se pegar os dados do último trimestre, os números vão ser distintos, porque em alguns meses ocorreu geração de postos de trabalho. Segundo também a Organização Internacional do Trabalho, e isso aqui é muito importante citar,
aproximadamente 5 milhões de postos de trabalho no Brasil estão em risco. Outro vetor que é muito importante lembrar é que, devido à boa gestão do governo federal na questão da MP, que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho, a banco de horas, férias, antecipação de férias, redução de jornada e muitos outros benefícios para a população, a fim de evitar uma retração do mercado de trabalho ainda mais intensa, possibilitou que aproximadamente 10 milhões de postos de trabalho fossem enquadrados nos benefícios da MP. Portanto, isso foi um fator muito importante, porque gerou uma outra onda de liquidez na economia que tem se refletido no consumo e na sociedade. O meu receio nessa questão, nesse vetor do emprego, que é um componente muito importante para o PIB e para o consumo, o meu receio maior é que, encerrando este, vamos dizer, respaldo da MP, é fato que o governo federal se encontra discutindo um alongamento desta MP, mas é fato que, uma vez esses benefícios da MP sejam extintos, que ocorra um ajuste no quadro funcional das organizações. E aqui não existe nada de equivocado de você ajustar o seu quadro de funcional, isso aí é da natureza do capitalismo. O capitalismo ele preza pela eficiência, pela produtividade, e isso, no capitalismo, a longo prazo, gera mais emprego. No longo prazo, a busca da eficiência e da inovação gera mais emprego. Mas é muito importante observar o quanto desses 5 milhões de postos de trabalho, de fato, vão ser, vamos dizer, vão ser reduzidos no mercado formal. Existe uma preocupação muito grande. É importante lembrar, no caso do Brasil, existe uma grande relutância da classe empresarial em efetuar uma redução do quadro funcional. Por quê? Os empresários relutam. Eles aguardam para ver a realidade do ciclo econômico para efetuar a redução no quadro funcional. Porque, no Brasil, existe, primeiramente, os custos elevados da redução do quadro funcional, que vai dentre aviso prévio, férias, multa de FGTS, dentre outros fatores. Outro fato que também faz com que a classe empresarial não faça a redução em um primeiro momento do quadro funcional é devido à qualificação da mão de obra existente no mercado de trabalho. Infelizmente, o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de pessoas analfabetas e uma parcela ainda expressiva de pessoas que são alfabetizados, mas existe alguma disfuncionalidade na questão da qualidade do ensino na qual estes receberam. Então, existe uma relutância muito, muito grande, porque, se o ciclo econômico for mais curto que o esperado, o empresário prefere reter a mão de obra do que o custo de ter que selecionar, recrutar e, acima de tudo, qualificar pessoas. Então, esse é um fator importante. Recente estudo da OECD, que eu creio que seja um fato relevante, estima a retração no PIB no Brasil de aproximadamente 7,4%. E, segundo o estudo da OCDE, em havendo uma segunda onda, esta retração poderá chegar a 9,1% do PIB.
Por que é importante eu citar esse fato? É importante, na minha opinião, é importante entender que a segunda onda já está ocorrendo em alguns países e, obviamente, vai acontecer em muitas localidades, mas, na minha opinião, é importante a classe empresarial entender que a atual epidemia do coronavírus vai se tornar, daqui para frente, uma endemia do coronavírus. Ou seja, o coronavírus chegou para ficar. Enquanto não houver a vacina essa que seja eficaz, o coronavírus veio para ficar. Da mesma forma que a influenza, que iniciou a famosa gripe espanhola de 1918, ainda se encontra conosco, obviamente, com as suas mutações e variações devidas. Então, é importante a classe empresarial entender que o coronavírus veio para ficar e que o novo normal vai ser saber lidar com esses casos que vão ocorrer de agora em diante até, obviamente, a vacina chegar. E é importante as pessoas entenderem que uma nova rodada de restrições às liberdades individuais poderá resultar em impactos mais severos à economia e à questão da pobreza e à questão da extrema pobreza. Eu acho que recente estudo da organização da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e da própria Organização Mundial da Agricultura, lembrando à sociedade que todos esses impactos da epidemia do coronavírus poderão resultar em uma grave onda de desabastecimento de gêneros alimentícios e jogar uma parcela expressiva da população para a extrema pobreza. Não é pobreza, é extrema pobreza, é fome e por aí os seus efeitos diversos. No mais, eu creio que seja importante a classe empresarial tentar aprender com esta questão do coronavírus e eu creio que, se fosse fazer uma conclusão, a conclusão seria que nós estamos entrando em um cenário de incerteza, e aqui eu gostaria de caracterizar: incerteza não é risco. Risco é inerente ao capitalismo. Nós estamos caminhando para um cenário de incerteza. E incerteza ele gera, vamos dizer, na visão econômica, nos livros, textos de economia, a incerteza gera normalmente uma redução de investimentos, ele normalmente gera uma redução do consumo e, muitas vezes, a incerteza gera um aumento da poupança por parte da população. Ou seja, existe uma mudança sociológica, comportamental, e o cidadão que age de forma racional, ele simplesmente vai, mediante a incerteza, poupar recursos, o que, inclusive, afeta novamente uma segunda onda na fórmula do PIB, já que 70% da população, 70% da fórmula do PIB está atrelado ao consumo. Portanto, nós estamos caminhando em incerteza. Quais os aprendizados que se pode ter num cenário pós-Covid? Eu acho que a primeira coisa é entender que, vamos dizer, caixa é fundamental para as organizações. Caixa é fundamental para as organizações. Porque é no momento desse, onde você tem as atividades econômicas paralisadas,
e quando os seus custos permanecem ativos, não na sua totalidade, mas parcialmente, que você verifica a importância desse caixa para manter a organização viva nos momentos de ciclo econômico de retração. Então, aí não poderia deixar de frisar a importância do caixa nas organizações. Segunda conclusão que se pode tirar é que este coronavírus, vamos dizer, e não esse, fatores de incerteza externa estão presentes. É fato que, muitas vezes, eles são improváveis, porém, muitos empresários não colocaram fatores como esses nas equações de risco dos negócios. De fato, ele é improvável, mas ele sim é previsível. Então, um aprendizado, na minha percepção, para a classe empresarial, é avaliar os riscos de uma forma mais abrangente, porque o coronavírus em si poderia não ser previsível, mas uma epidemia é algo que pode ser, vamos dizer, colocado na equação como algo previsível. Improvável, mas, porém, previsível, da mesma forma que a influenza foi em 1918, também gerando impactos severos na economia. No mais, eu creio que a somatória dos vetores aí identifica o cenário. Eu não chego a conclusão nenhuma para onde a economia está indo ou deixando de ir. Eu acredito que cada um dos participantes tem uma visão dessa questão do cenário. Gostaria de dizer que não se trata de ser um negativista, não sou um negativista, eu acredito no vírus, o vírus veio e veio para ficar. O fato de eu ser contra o fique em casa, da forma como foi feito, que é uma percepção distinta do que foi feito. Infelizmente, aqui eu gostaria de passar a minha opinião pessoal, é que o fique em casa foi politizado, ou você era a favor da vida ou era contra a vida, ou seja, não houve uma análise do custo-benefício para a sociedade. Infelizmente, foi politizado o fique em casa, e eu creio que o dano foi extremamente severo para a economia, não somente do Brasil, mas para grande parte dos países do mundo. Então, seria isso, Belisário. Eu não gostaria de acrescentar nada mais. Algumas pessoas me fizeram perguntas sobre a Bolsa de Valores e sobre moeda estrangeira. Eu creio que, se for do interesse, posso comentar, porém, novamente, eu não me considero expert em nenhum dos dois, só lembrando que moeda estrangeira, no caso o dólar, como citado aí, na verdade, ele é uma reserva de valor. Então, o dólar é uma reserva de valor, ele é um hedge, ele é uma proteção contra oscilação cambial. Então, quem deseja investir em dólar, existe o risco da moeda subir ou da moeda baixar. Essa é a vantagem do campo, como disse o nosso ministro da Economia, a vantagem do campo flutuante é que ele flutua. Ou seja, eu vou usar as palavras dele para definir o câmbio flutuante, né? Já que a expressão não foi minha, eu uso a expressão dele para definir. Eu acho também que, em relação à Bolsa, depende da percepção pessoal de cada investidor e, primeiramente, de como o cenário sai pós-crise. Se você for otimista que o ciclo econômico e a retomada econômica é mais curta, obviamente,
o mercado tende a reagir de forma positiva. O mercado ele é muito movido à expectativa e previsão de receita e retorno daquele negócio no mercado futuro. A Bolsa expressa o futuro. E é importante também lembrar que Bolsa você tem uma gama de indústrias dentro do mercado. Então, é muito importante não só avaliar a Bolsa de uma forma genérica, mas que segmento se aplica o seu desejo de investir. Então, podem ter indústrias que a retomada seja mais breve e pode haver indústrias que a retomada seja mais longa. Então, cabe a cada avaliador avaliar a percepção individual dele em relação a determinado segmento. Eu não posso, infelizmente, eu lamento especular, porque eu não sei nem para mim, imagina para ensinar os outros. Tá bom. Jonathan, muito obrigado. Excelente sua análise. Estamos muito gratos por sua generosidade de compartilhar conosco o seu ponto de vista. Muito obrigado. Jonathan, você me permite abrir agora para as perguntas? Por favor, Belisário. Ok, então. Bem, caros amigos, a palavra está franqueada. Antes disso, contudo, 1 minuto. Entraram 3 pessoas depois que nós fizemos a apresentação. Então, vou pedir a essas 3 pessoas que entraram depois que se apresentem. Coronel Azevedo, diga, por favor, seu nome, instituição, de onde fala, o que atua, por favor. Coronel Azevedo, o senhor me ouve? Bem, então vamos passar. Fábio Lúcio, por favor, se apresente. Bem, eu acho que não tem, então vamos seguir para as perguntas. Bem, a palavra está franqueada. Quem desejar fazer perguntas ao Jonathan, faça aí perguntas curtas, objetivas, sucintas, no máximo 30 segundos, 20, 30 segundos para fazer a pergunta. E o Jonathan, então, terá 1 minuto para responder. Por favor, está liberada, franqueada a palavra. Alô? Acho que o Jonathan, ninguém... Só um minutinho, deixa eu ver aqui. No bate-papo, tem alguma coisa. Opa! Enviar para todos. Parece que alguém estava... Jonathan, parece que travou o vídeo. O André está me... O André está me dizendo que... Agora. Voltou? Tudo bem. Então, vamos lá. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Jonathan, por gentileza, tem 30 segundos para fazer uma pergunta curta, objetiva, sucinta. Fiquem à vontade. Belisário, eu queria fazer uma pergunta para o Jonathan, já que ninguém quer perguntar. Jonathan, você falou assim num cenário de incerteza, né? Daí para frente. No entanto, a gente percebe pelo valor dos ativos essa oportunidade de se investir em novos negócios, né? Assim, pessoalmente, qual é a tua visão com relação a investimentos esse ano? Tu achas que o mercado vai ficar
vamos dizer assim, favorável em termos de investimentos em função do preço desses ativos. E qual é a tua postura como investidor? Qual é o teu comportamento nesse cenário? O que tu vai fazer, assim, como investidor, esse ano? Essa pergunta vamos dizer, uma boa pergunta. E eu vou, para responder essa pergunta, eu vou utilizar vamos dizer, uma expressão do sociólogo e escritor americano Harry Mencken. Harry Mencken diz o seguinte: para todo problema complexo, sempre existe uma resposta fácil, simples e errada. Ou seja, vou repetir, para toda pergunta complexa, sempre existe uma solução fácil, simples e errada. Portanto, sinceramente, eu não sei como te responder essa pergunta e eu agradeço a pergunta, mas devido ao elevado grau de incerteza, vamos olhar até pelo cenário de uma segunda onda que eu espero que seja tratado por parte das autoridades de uma forma racional em ajustar a infraestrutura hospitalar e não trate a questão de uma segunda onda da forma de restringir o comércio e as liberdades individuais do cidadão. Na minha opinião, a própria tese da segunda onda, ele joga o PIB de novo 1,7% para baixo adicional. Então, a percepção que os ativos estão baratos pode ser correta, mas pode ser equivocada, né? O americano tem uma expressão que ele diz o seguinte: it's like trying to catch a falling knife. Ou seja, tentando pegar uma faca que está caindo. Não se sabe, devido ao grau de incerteza, não se pode afirmar que esses ativos estão baratos ou não estão baratos, né? Eu tenho certeza que existe um grau da incerteza. O que eu posso dizer em relação aos investimentos, que é a minha percepção pessoal, é que investir no core business da organização, onde você tem um elevado grau de conhecimento e um elevado grau de percepção do cenário do seu negócio, afinal de contas, você respira e transpira esse negócio 24 horas por dia, na minha opinião, o melhor investimento nesse momento. Porque você investir no seu negócio, você sabe onde consegue capturar o retorno de investimento mais provável e mais realista. Então, na minha opinião, investir no core business do seu negócio vamos dizer, uma vantagem competitiva. Você aventurar neste momento em outros negócios, baseado na percepção que o ativo se encontra barato, ele pode ser certo, mas pode ser um erro, porque não se sabe precificar o real valor dos ativos. Mas é a minha percepção. É a minha percepção. De novo, posso estar equivocado. Excelente. Muito obrigado, Jonathan. Mais alguma pergunta, caros amigos? Belisário. Por favor, doutor Alinal, siga. Pode seguir. Eu queria mandar um abraço virtual aqui ao Jonathan e ao Jai e dizer da satisfação de poder estar participando aqui desse bate-papo. Mas queria perguntar para o Jonathan também o seguinte:
eu entendi com clareza que a palavra mais efetiva e concreta para definir este momento é a incerteza. E também entendi que o Jonathan, claro, colocou muito as coisas em cima da pandemia, e isso é um fato, efetivamente, e eu comungo praticamente da mesma forma, da mesma maneira como o Jonathan avaliou o cenário. O que eu queria perguntar ao Jonathan é o seguinte: dentro da questão da dificuldade política que o Brasil passa atualmente, tá? Os conflitos existentes do ponto de vista político, as divergências com o Congresso Nacional, as divergências com a área de justiça, com foco maior no Superior Tribunal Federal, até que ponto, qual é a análise daqueles que fazem a economia do Brasil em relação a este aspecto também, quando se soma a questão da pandemia? Doutor Adenauer, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. De novo, não me considero um expert, mas vou tentar responder ao seu questionamento no melhor da minha habilidade. Eu gostaria de voltar à fórmula da formação do PIB de um país. Nós abordamos o componente mais relevante da fórmula do PIB, que é o consumo. Mas o PIB tem 4 ou 5 componentes que são determinantes da formação do PIB. E um desses elementos determinantes se chama investimento. Em relação à sua pergunta sobre a instabilidade política, infelizmente, a instabilidade política ele afeta outro componente da fórmula do PIB. Então, a incerteza que está estabelecida no Brasil, ele ganha um grau de complexidade ainda maior, porque você não tem também uma incerteza em relação à questão da economia, mas você também tem uma incerteza no que se refere à questão política. Então, num cenário de instabilidade política, normalmente vai vir associado a uma retração de investimento. Então, infelizmente, a pergunta do professor Adenauer é muito importante e, infelizmente, vamos dizer, a instabilidade política acrescenta um nível adicional de incerteza. Ou seja, se a gente falava em incerteza econômica, agrega-se uma outra camada de incerteza, que é a incerteza política. E a incerteza total, da mesma forma que nós tratamos de vetores, é a somatória de todas as incertezas. Nesse caso aqui, nós temos uma incerteza com um grau ainda maior. Ok. Muni quer fazer uma pergunta, Muni Lourenço? Sim, Belisário, gostaria, sim. Primeiro, por favor. Parabenizar o Jonathan pela sua explanação muito lúcida, muito interessante e precisa. Eu queria perguntar a ele, nós temos visto aí algum movimento de grandes economias mundiais, como a americana, o próprio Japão, com movimentos no sentido de reduzir a dependência da China, né? Até que ponto, como é que você vê, Jonathan, essa perspectiva desses movimentos dessas grandes economias mundiais e isso para o pós-pandemia e no que diz respeito ao cenário da economia mundial? Obrigado. É verdade, eu acho que essa há uma afirmação, pelo menos momentânea, de alguns países sinalizando que existe uma dependência
principalmente na área de manufatura de bens finais e bens intermediários da China. O Japão sinalizou linhas de incentivo para fábricas saírem da China e retornar para o Japão. O mesmo aconteceu na Coreia, o mesmo aconteceu no próprio Estados Unidos, com o presidente da República abertamente falando dessa necessidade de bens e produtos ser fabricados nos Estados Unidos. E, obviamente, nesse momento que o testosterona está um pouco elevado, isso reverbera na sociedade. O quanto disso, de fato, vai ser implementado é impossível, nesse momento, vamos dizer, mensurar. Só que é importante ressaltar que a globalização ela é muito importante para a economia mundial e ela é em grande benefício da sociedade, porque a sociedade paga preços menores em produtos e serviços exatamente porque, ao migrar essa produção para os locais de menor custo e maior eficiência e maior produtividade, essa especialização, conforme está no livro das Riquezas das Nações, de Adam Smith, isso aqui foi uma transferência de ganho para a população e para a sociedade. Então, esse discurso anti-globalização está ocorrendo. O quanto disso vai ser materializado é impossível nesse momento de afirmar. O quanto disso é retórica política, o quanto disso é o primeiro momento da testosterona, o quanto disso é o viés das eleições que vão ocorrer nesses países e desejam, obviamente, capturar votos de indecisos e etc. Então, eu não sei, eu não saberia responder o quanto, de fato, isso vai ser implementado. O que eu lamento de toda essa retórica é que é uma retórica, na minha opinião, equivocada, porque ao migrar fábricas que estão na China para o Japão, ao migrar para os Estados Unidos, a sociedade como um todo vai ter que pagar preços mais caros em produtos e serviços devido os custos de produção serem maiores e não necessariamente a migração vai representar um ganho de eficiência, produtividade, inovação e qualidade. Então, essa pergunta é um enigma, tanto se vai ser implementada, mas, com certeza, eu posso estimar, baseado no meu melhor julgamento de valor, que isso é um erro econômico. Ele pode ter até um benefício político, mas ele é um erro econômico para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Amigos, nós temos tempo para mais uma única pergunta. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Eu posso fazer a pergunta, Belisário? Doutor Sebastião Campelo. Por favor, doutor Sebastião. Muito bem, prezado Jonathan. Parabéns pela explanação. E eu gostaria de fazer uma pergunta rápida e objetiva. Se falou tanto em incerteza, e me preocupa muito a economia do Brasil, na medida em que nosso ministro e nossas autoridades falam em muitos milhões e bilhões para que seja, digamos assim, derramado, feito financiamento, principalmente para as pequenas empresas, e esse crédito não está chegando. E eu gostaria de saber que perspectiva o senhor vê em relação às pequenas empresas, como é que elas vão se sobressair depois que elas voltarem às suas atividades, porque esse retorno gradual, principalmente as empresas de bares e restaurantes, está demorando muito. E quantas empresas vão conseguir sobreviver? De novo, uma excelente pergunta. Eu acho que se enquadra lá no sociólogo Harry Mencken, que diz que para cada pergunta complexa sempre existe uma resposta fácil, simples e errada. Na verdade, eu creio que se faz necessário olhar isso com uma visão 360 graus.
Muitas vezes a gente olha essa visão de despejar dinheiro na economia como, vamos dizer, uma boia de salvação de alguém que se encontra dentro do mar. Ou seja, eu vou jogar a boia, ele vai se sustentar nessa boia e eventualmente a pessoa vai sobreviver à tormenta. De fato, a boia ela é um salvamento. Mas é importante entender o custo para a sociedade como um todo. O Brasil vai injetar, realmente, na casa de R$1 trilhão. Me desculpe se as cifras não batem, existe um grau de incerteza também nesses números, mas a ajuda Covid, seja para os estados, seja para os municípios, seja para a Bolsa Covid para o cidadão, seja os estímulos através da MP para evitar o desligamento da mão de obra, seja inúmeras múltiplas e até as linhas de crédito para as empresas, elas têm um custo para a sociedade. E a sociedade vai precisar pagar por esses valores. E, normalmente, só se tem 3 formas de pagar por isso. Uma das formas de pagar por isso aí é inflação. Ou seja, você despesa R$1 trilhão na economia, eventualmente você cria um cenário de inflação e a sociedade como um todo vai pagar isso aí. Como vai pagar isso aí? É simplesmente não realinhando tabela de imposto de renda, ou seja, o imposto efetivo em alíquota é igual, mas se você não reajusta, realinha ou recompõe, de maneira que o net tax rate vai ser maior, ou seja, você vai pagar mais o imposto. Então, a inflação é uma maneira de tributar de forma perversa. Inclusive, a tributação via inflação, ela é uma tributação regressiva, porque ela impacta os que menos conseguem se resguardar dessa questão da alteração dos preços. Então, inflação. Segunda maneira de pagar essa injeção de R$1 trilhão aí na economia é através de impostos. Então, a sociedade, de alguma forma, vai ter que pagar mais imposto mais cedo ou mais tarde para efetivamente pagar por essa injeção de recursos. E a terceira forma de pagar por isso aí é torcer para a economia crescer brutalmente e você ter um superávit de arrecadação brutal que você pode sair liquidando esses ativos. A quarta solução, infelizmente, eu não vou colocar qual é a quarta solução, mas a quarta solução é o calote. Eu acredito que essa é uma solução não viável, mas, na verdade, eu cito que existem 3 soluções. Em relação ao empréstimo e às linhas de crédito, como eu disse, a linha de crédito é uma boia que está em cima d'água. Porém, é importante entender que quem captar esses recursos de forma através da rede bancária, que ele não é um dinheiro que caiu de paraquedas. Ou seja, eventualmente, quem captou o recurso vai precisar pagar esses empréstimos, obviamente resguardado os juros especiais, a carência prevista pelas linhas de financiamento. Porém, ele não é um dinheiro sem custo e de graça. E muitas vezes, o empresário, vendo uns juros extremamente baixos, ele faz alocações equivocadas de recurso. Ou seja, é muito fácil, quando os juros é baixo, a pessoa cometer desaforo, e aqui desaforo não entendendo como uma palavra pejorativa. O que eu estou dizendo é que a percepção que o dinheiro é barato, você pode cometer equívocos. Então, o dinheiro pode ser barato, mas é necessário investir em atividades e no seu negócio
desde que, de fato, tenha um retorno, porque, na verdade, estas linhas de crédito podem se tornar, vamos dizer, um problema adicional na equação, tanto para a sociedade como um todo, quanto para o próprio empreendedor. Uma pergunta rápida. Não, desculpa, nós não temos mais tempo, infelizmente. Quem deseja fazer a pergunta? Quem deseja fazer a pergunta? Desculpa, quem deseja fazer a pergunta? Si es posible, me gustaría hacer una pregunta. Carmen, tinha uma pessoa que tinha pedido antes. Quem pediu para fazer a pergunta, por favor, antes da Carmen Bolanhos? Alô, amigos, quem queria fazer uma pergunta, por favor? Ok, Rubinho, valeu. Era interessante. Bem, então, Carmen, faça a sua pergunta, tem que ser muito rápido. Jonathan, eu peço também para responder muito rapidamente, porque nós não temos mais tempo. Nós já temos uma pauta para a Panamazônia e nós vamos ter só 10 minutos para exaurir a pauta. Por favor, Carmen. Jonathan, entendí su punto de vista y estoy de acuerdo, pero en el caso de Bolivia, yo vivo en La Paz, donde el conflicto gubernamental está a la orden del día. Lastimosamente, Bolivia no se caracteriza por tener una economía en base a fábricas. Por lo tanto, nosotros al parar y al entrar a la cuarentena no hemos perdido en la proporción que han perdido los países industriales como Brasil. Lastimosamente, tampoco hemos tenido una prevención en cuestión de medicina, de hospitales. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a entrar a una cuarentena rígida. Hace unos días hemos estado de tal suerte que ha comenzado a subir la tasa de mortalidad y de contagio. Mi pregunta, ¿qué arriesgar? ¿Arriesgar la economía de gente informal que prima en Bolivia, de darles un poco de posibilidad de trabajar, o volver a la cuarentena rígida? Según su parecer, ¿qué es mejor? Desculpe mi español, pero puedo... Não, o espanhol está perfeito. Eu entendo a pergunta perfeita. Na minha opinião, o regime de restrição às liberdades individuais, de uma forma genérica, ela é mais nociva do que deixar a economia ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Eu acho que é uma decisão que precisa ser tomada por parte do gestor público, avaliando o custo-benefício. Eu creio que o ideal, nesse cenário, seria o agente público fazer uma avaliação do isolamento baseado nos grupos de risco e não de uma forma genérica. Mas é a minha percepção, resguardar os com maior risco. E, Carmen, eu gostaria de finalizar, eu não sei a resposta, a minha opinião